Amém. Amém. Boa noite. O tema da palavra dessa noite é Igreja, a plenitude de Cristo. Você pode abrir a palavra aí em Atos, capítulo 6. Quem aqui está desejoso da palavra do Senhor? Quem aqui quer ser ministrado pelo Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Atos 6, nós vamos ler do 1 ao 7. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Queridos, coloca a mão no teu coração. Repete comigo assim: Senhor, eu abro meu coração. Eu me desarmo nessa noite para receber da tua palavra. Ministra, Pai. Arranca de mim tudo aquilo que me impede de me mover pelo teu Espírito e de cumprir a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 6 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, repita comigo, não é razoável. Em algumas versões diz não é certo. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, repete comigo, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então nós vemos ali que o cenário era muito animador. O número dos discípulos estava crescendo, a igreja estava crescendo. Isso te lembra algo? Amém? Amém? Amém. Entretanto, havia pessoas reclamando. Havia gente que não estava contente. Mas havia um motivo para essa reclamação, né? Não estavam reclamando de balde. Coisas importantes não estavam sendo feitas. Mas também não estavam sendo feitas intencionalmente. Elas não estavam sendo feitas por esquecimento. Te lembra algo? Ai, ai. Talvez uma família necessitada não esteja sendo atendida como deveria. Talvez um enfermo não esteja recebendo aquela visita que ele precisa. Talvez aquele jovem ou aquela pessoa não esteja recebendo uma orientação, um conselho em um momento que precisa. Mas não é intencionalmente, queridos. E
alguma coisa precisava ser feita. Como resolver? E é interessante porque a palavra, antes de mostrar como resolver, ela fala o que não fazer. O que não era para eles fazerem. E que nós temos que cuidar, porque senão nós podemos acabar fazendo. Ali diz assim, que os 12, no versículo 2, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Razoável é uma palavra que significa aceitável pela razão. Ou seja, algo com bom senso, algo sensato, algo justo. Ela falando, não é sensato, não é justo, não há bom senso em que se pare, em que a gente pare o ministério da palavra para servir as mesas. O contrário de razoável é incoerente, emocional, loucura, insensatez, desequilíbrio, imprudência. Ou seja, é imprudente, é loucura, não tem cabimento. Aqueles que se dedicam ao ministério da palavra, ao estudo, à pregação, à oração, ao ensino. É loucura permitir que essas pessoas parem com isso e vão servir as mesas. Você está entendendo? Amém? E como que chegou nesse ponto? Como é que estava a situação deles? Né? Se nós formos estudar alguns capítulos antes do capítulo 6 aqui de Atos, nós vamos ver essas seguintes situações. Você não precisa acompanhar, eu vou te falando, confie em mim, você pode anotar, depois você pode conferir em casa, amém? No capítulo 2, depois que tem ali o Pentecostes, o Senhor inicia a sua igreja, nós temos Pedro pregando ali, discursando para uma multidão, e no verso 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu fico imaginando, pastor, 3.000 convites para jantar. São 3.000 pessoas dizendo: Pedro, quando puder, vai lá em casa. Quando puder, vai lá orar com a minha família, na minha casa. Eu quero te conhecer melhor, eu quero saber mais sobre isso. Me ensina, me ajuda. No capítulo 3, tem um episódio que Pedro e João, eles vão ao templo na hora da oração, que era às 15h. Então eles vão ao templo para orar, e ali tem uma situação em que eles curam um coxo de nascença. No capítulo 4, chegam os sacerdotes, capitão do templo, os saduceus, que estavam com dor de cotovelo, porque a palavra diz que eles estavam ressentidos pelos apóstolos estarem ensinando o povo, e causam um tumulto, e levam os dois presos. Então eles têm uma oportunidade de falar para aquelas autoridades com intrepidez. O Senhor era com eles, eles são soltos. Continua anunciando o Evangelho. E no capítulo 4, nós temos uma parte muito interessante que diz assim, que eles tinham tudo em comum. Porque um era o coração e a alma. Um era o desejo. Uma era a vontade. E vendendo suas propriedades, suas coisas, traziam os valores e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía as pessoas à medida que alguém tinha necessidade, conforme a necessidade de cada um, diz o versículo 35. Queridos, imagine o trabalho que se exigia desses apóstolos. Eles, então, eles iam, pregavam para multidões, batizavam, curavam. Eles iam orar,
as pessoas vinham até eles para entregar suas ofertas, e aí eles precisavam distribuir aquilo. Mas como? Conforme as necessidades. Mas como é que você sabe qual é a necessidade? Ouvindo. Então eles tinham que parar e ouvir cada um qual era a necessidade, para então ter uma noção e fazer ali a distribuição da forma mais justa que eles poderiam. Mas a gente vê ali, a palavra nos diz que não estava dando muito certo, porque tinha algumas pessoas que estavam sendo esquecidas, né? As viúvas dos helenistas. Os helenistas eram os judeus gregos, de fala grega. Então não estava conseguindo fazer tudo isso. Era muita coisa para pouca gente. E a solução? A solução vinha de entre o próprio povo. A palavra diz que dentre eles, era para escolher 7 homens. Assim é nos dias de hoje. O reino continua avançando. Missionários, graças a Deus, continuam sendo enviados. As igrejas estão crescendo, mas ainda falta trabalhadores. Há necessidades que precisam ser atendidas, mas elas não vão conseguir ser atendidas somente pelos líderes do povo. E aí? Mas, queridos, o que a gente vê aqui nesse texto é que não basta querer servir. Aqueles homens precisavam ser pessoas de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? É isso que tem aí na tua Bíblia? Boa reputação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa reputação fala de um bom testemunho. Não somente para os aqui de dentro da casa, mas para a sociedade. Uma boa reputação, ela fala a respeito do que as pessoas falam a teu respeito. Se eu chegasse aqui e perguntasse para alguns patrões, como que fulano é como teu funcionário? Como ele é como funcionário? É uma pessoa responsável? É uma pessoa esforçada? É uma pessoa que tem responsabilidade, pontual, chega no horário? Não é uma pessoa preguiçosa? Não é uma pessoa que fica comendo tempo, que se fica fazendo de corpo mole para trabalhar? Como que é? E se eu perguntasse para os funcionários, sabe aquele irmão, aquele moço lá, o senhora, que vai naquela igreja, como que ela é como patroa, como chefe? É uma pessoa justa? Porque a palavra diz assim, senhores, lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Se eu perguntar, como que fulano é como marido, como esposa? Você é fiel à sua esposa? Porque a palavra diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, e Cristo deu a sua vida pela igreja. Fala de um amor sacrificial. Maridos, o quanto vocês têm se sacrificado pela esposa de vocês? Ela pode contar com você? Num momento difícil, ela tem o teu suporte. Esposas, nós ouvimos tanto, né? Não vou me ater muito a isso, porque nós ouvimos muito a respeito disso no fim de semana. Sei que, infelizmente, não todos que estão aqui, mas a grande maioria ouviu bastante. Pais, qual é a reputação de vocês como pais? No colégio onde os seus filhos estudam? Na casa do amiguinho? Vocês têm suprido os filhos
não somente de alimento, vestimenta, mas você tem suprido de amor, de atenção, de princípios, de valores, de estudos da palavra. Filhos, qual é a reputação? Se eu perguntar para os pais aqui, como fulano é como filho? Você honra os teus pais? Ou você é um preguiçoso que não dá para pedir para enxugar uma louça? Qual é a tua reputação como colega de futebol? Você é aquele que apazigua? Você é aquele que aproveita os momentos de descontração? E não entra na onda quando começa a contar umas piadinhas que não convém para você, que carrega o Espírito Santo dentro de você? Como é quando você tem um tempinho livre, você consegue ali jogar sementes da palavra, para que os teus colegas do futebol lembrem de você em um momento de dificuldade e pensam, acho que eu vou falar com fulano, porque já ouvi ele comentando algumas coisas, me parece uma pessoa sensata, acho que vai ter um conselho para me dar. Como você é com seus vizinhos, eles sabem que podem contar com você. Se eu perguntar aos professores como fulano é como aluno e como irmãos, deveria ser bem fácil, né? Mas a gente sabe que não é. Efésios 4:32 diz, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, inimizade é pecado, sabia? Não deve haver inimizade no nosso meio. Se você não quer perdoar, tudo bem, você não precisa perdoar. Mas saiba que você também não vai ser perdoado. É bem simples assim. Não é nada complicado. Se você quer receber o perdão do Senhor, você tem que perdoar. E é tão bom quando a gente consegue caminhar em perdão, em bondade, em compaixão. É tão gostoso. Então, para servir, precisa ter uma boa reputação. Não adianta, queridos, ficar de mimimi dizendo que não te dão oportunidade. Se você não se deixa conhecer e tratar pelo teu discipulador, pelo teu líder de em casa. Você precisa ser acompanhado, você precisa se deixar conhecer. E se você não tem uma boa reputação, porque todos nós chegamos aqui sem reputação nenhuma. Sem reputação nenhuma. Se você ainda não tem, nós vamos te esperar e nós vamos te ajudar. Porque é isso que o Evangelho faz, ele cria um novo homem. Ele cria um novo homem e nós cremos nisso. Nós cremos profundamente. É por isso que nós nos gastamos nesse trabalho, porque nós cremos nessa transformação. E é nisso que nós nos doamos. Isso não é da noite para o dia. A salvação, ela é instantânea. Quando você diz, Senhor, eu te aceito, eu te recebo, você confessa com a tua boca, a salvação é instantânea do teu espírito. Mas a conversão da tua alma, ela vai durar a tua vida inteira. Então, querido, se deixe conhecer, porque nós precisamos esperar que você demonstre frutos de arrependimento. Lucas 3:8 diz assim, Mateus 3:8 diz assim, produzi, pois, Lucas 3:8 diz a mesma coisa, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, não basta você dizer que você
sabe fazer alguma coisa e que você está disponível. Em algumas situações nós vamos ter que esperar esses frutos. E para determinadas funções há requisitos diferentes, não é mesmo? Para você ajudar numa recepção, ou na limpeza, ou em alguma outra tarefa, vai te exigir algo. Mas para você, por exemplo, ser um professor da escolinha para as crianças, para você estar ministrando para os casais, vai te exigir outras. Um outro nível de caminhada com o Senhor, de conquista no Senhor, de conhecimento da palavra e de reputação. Vocês estão me entendendo? Amém. O seu discipulador irá te recomendar ao serviço quando você estiver pronto e disponível. É triste, porque às vezes há quem esteja disponível, mas não está pronto. E há quem já esteja pronto, mas não está disponível. Mas você que está disponível e não está pronto, não use isso como desculpa para você não servir. Sabe o que tem que acontecer? Você tem que ser tomado por um inconformismo santo, sabe? Você tem que dizer: Senhor, eu poderia estar ajudando, eu poderia estar aliviando o fardo dos meus irmãos, mas eu ainda sou menino nisso, eu ainda tenho atitudes infantis nisso, eu ainda fico de mimimi, eu ainda não consigo dar um bom testemunho nessa área. Me ajuda, Senhor, me ajuda para que eu possa ser útil para Ti, para que eu possa ser útil no Teu corpo. É esse inconformismo que tem que te tomar, queridos. Além da boa reputação, a palavra diz que sejam homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Cheios. Cheios. Não quer dizer que você precise estar ressuscitando um morto para você servir. A palavra não menciona que João Batista tenha realizado um único milagre. Mas vocês querem ouvir o que Jesus fala a respeito dele? Eu me emociono quando eu leio isso. Lucas 7, 27. Jesus o descreveu assim: este é aquele de quem está escrito: eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Deus Pai falando: esse lá é o meu mensageiro, que vai preparar o teu caminho, filho, antes de você. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Por que você precisa estar cheio do Espírito Santo? Por que precisava estar cheio do Espírito Santo para servir mesas? Vocês já se perguntaram? Eles poderiam dizer: gente, vamos escolher quem aqui está querendo ajudar. Não precisa todo mundo ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem que ser Pedro, João, os apóstolos. Esses estão pregando. São eles que estão cuidando do ministério da palavra, eles que estão orando pelos enfermos, são eles que estão ali responsáveis pela proclamação da palavra. Esses precisam estar cheios do Espírito Santo, porque isso é uma atitude, isso é uma tarefa espiritual. Mas para servir mesa, para quê? A palavra não ensina isso. A palavra ensina que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, mesmo para servir as mesas.
Vamos pegar o exemplo de um desses homens? Vamos seguir a leitura aí. Deixa eu abrir aqui. Atos 6, 8, diz assim. Vocês viram que ali Estevão foi um dos escolhidos no versículo 5, amém? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E daí Filipe. Filipe é aquele evangelista mesmo. É o evangelista. Esse é o Filipe, um dos 7. No versículo 8 dizia: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, queridos, ele foi o primeiro mártir da igreja. E o que ele estava fazendo quando ele morreu? Ele estava pregando numa grande plataforma, numa grande cruzada. Ele estava adorando numa banda de louvor incrível. Ele estava servindo mesas. Aqui diz no versículo 8 que Estevão, cheio de poder e de fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vocês conseguem imaginar Estevão servindo? Eu fiquei imaginando Estevão saindo com um cesto de pão e indo distribuir entre os mais necessitados. Órfãos, viúvas eram deixados para trás. Então Estevão chega diante de alguns órfãos, tem ali uma menininha chorando, sentindo falta dos pais. Não sabia o que seria da sua vida. Eu não consigo ver Estevão entregando um pedacinho de pão e saindo. Eu consigo vê-lo deixando a sua cesta de lado, se abaixando. Oi, como que é teu nome? Deixa eu te falar. Você sabia que você tem um outro pai que nunca vai te deixar? Você sabia que é Ele quem vai cuidar do seu futuro? E que se você clamar por Ele de noite, Ele vem te consolar? Eu consigo ver Ele consolando esses órfãos e fazendo esses sinais. E eu consigo ver a esperança brotando no coração dessas pessoas que não tinham mais ninguém por elas. Eu consigo ver Estevão chegando na porta de uma viúva. Que mal podia caminhar, que não tinha mais ninguém por ela, enferma, com dor. E eu não consigo ver Estevão deixando um pedaço de pão na porta e saindo. Eu consigo ver Estevão entrando e falando: eu vim te trazer pão, mas eu tenho algo mais para te oferecer. A senhora está com dor? Vamos orar. Onde é que dói? Eu vou orar agora por você. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse era o diácono Estevão. Eles não precisavam chamar os apóstolos. Eles mesmos agiam pelo Espírito e atendiam às necessidades do povo. Porque é isso que alguém que está cheio do Espírito Santo faz. Enquanto reparte um pão, enquanto atende alguém no estacionamento, enquanto recebe alguém naquela porta,
é isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. Ela não vai dizer, espera, eu vou chamar alguém que entenda um pouco mais a respeito disso. Houve perseguição? Houve. Já um pouquinho depois, ali no versículo 9 e 10, diz que alguns da sinagoga se levantavam para discutir com ele, e a palavra diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem falava. Ninguém podia resistir a ele. E sabe por quê? Em casa, leia o capítulo 7. Você sabe o que você vai achar no capítulo 7? O discurso mais longo do Novo Testamento. Estevão simplesmente resume toda a Escritura naquele discurso. Ele era íntimo da palavra, ele conhecia a palavra de Deus, ele lia, ele comia, ele se alimentava daquilo, por isso ele era cheio do Espírito. Por isso, ele não dizia, essa pergunta é meio difícil, eu vou chamar o Pedro e João para falar contigo a respeito disso, acho que eles vão te explicar melhor. Ele conhecia a palavra, ninguém deixava ele de saia justa. Ele não tinha medo em se envolver em conversas a respeito de Deus, dos profetas, de anjos, demônios, ressurreição e nem ideologia de gênero. Ele sabia o que o Senhor esperava dele. E você? E você? O quanto da palavra você conhece? O quanto você se alimenta da palavra? O Senhor pode contar com você. Capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. 8:1, e também Saulo consentia na morte dele. Quando você olha para Estevão, quem você vê? Quem você vê nessa morte? É Jesus. É Jesus falando a verdade quando questionaram. É Jesus entregando o seu espírito. E é Jesus pedindo perdão para os pecados daqueles que estavam lhe matando. Jesus. Você olha para Estevão e você vê Jesus. Será que esse discurso final de Estevão foi em vão? Queridos, nós sabemos a história. Saulo se converte, tem um encontro com o Senhor, se transforma no apóstolo Paulo. O nosso amado apóstolo Paulo, que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Queridos, ele estava ali consentindo na morte de Estevão.
quando ele se torna um seguidor de Jesus e um pregador da palavra, quando ele começa a ser perseguido, quando ele começa a sofrer na própria carne a perseguição, e no dia, porque ele sofreu muito, ele passou por naufrágios, açoites e tudo mais, mas ele também foi apedrejado. Quando o apóstolo Paulo estava sendo apedrejado, de quem vocês acham que ele lembrou? Quando ele estava sendo apedrejado, que teve um episódio que a palavra diz que tiraram ele da cidade, o apedrejaram e deixavam como morto, achavam que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Aonde vocês acham que ele buscava forças para não se render a sentimentos de vingança? Ele deve ter lembrado. Um dia, eu fui um desses que dizia: mata, taca pedra. Mas ele lembrava de Estevão, orando e dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Eles não sabem o que fazem. E ali o apóstolo se fortalecia. Há várias referências na palavra onde afirmam que Jesus está sentado à direita de Deus. Mas a única referência na palavra que diz que ele está de pé é essa. Jesus, o nosso Salvador, se levantou do seu trono para receber o primeiro mártir da igreja. E quem era ele? Um diácono que servia pão. Estevão é um nome grego que significa coroa. Jesus se levanta para receber a sua primeira coroa. Não era um pregador famoso, irmãos. Não era. Ele era um diácono que se deixou ser usado, que se encheu. E você esperando um cargo à sua altura para começar a servir? O que você está esperando para sair e sacudir o mundo com o Espírito de Deus que habita em você? O que você está esperando para começar a ler a palavra e se encher de Deus, experimentá-lo, conhecê-lo, não de ouvir falar. Meu pastor fala isso, meu líder fala isso. Você, o que você fala? O que o Senhor tem falado para você sobre a tua vida, sobre os teus caminhos, sobre as tuas decisões, sobre a vida que você está levando? O que você tem a falar? Queridos, Deus tem uma grande expectativa com relação à sua igreja. O livro de Efésios fala sobre a história da igreja. O seu propósito, o motivo dela existir. Efésios 1,16, Paulo está orando e diz assim: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Queridos, Ele os chamou com um propósito, Ele tem uma esperança. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Conforme a atuação da sua poderosa força em nós. Todas as coisas estão debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas,
para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Nós somos chamados de a plenitude de Cristo. Deus nos ressuscitou, Efésios 2:6, com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não é um coitadinho, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Olha o propósito. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Há um propósito. Final do versículo 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para realizar as boas obras. Ele de antemão já preparou. E Ele tem essa expectativa. Efésios 3, vocês estão vendo que eu estou lendo Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, é todo o propósito da igreja. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Continuando ali, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Como que essa multiforme sabedoria de Deus vai se fazer conhecida? Mediante a igreja. Eu e você. A expectativa de Deus é grande. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito de que cada um de nós é responsável por alguma necessidade que não está sendo atendida. Irmãos, Jesus não continuou resolvendo, atendendo às necessidades por muito tempo aqui entre o povo, não é verdade? Embora Ele tenha atendido muitas necessidades, Jesus curou muito, libertou, consolou, acalmou, amou, ensinou. Mas um homem que fazia tanto, precisava morrer aos 33 anos, eu te pergunto. Você nunca perguntou, nunca pensou nisso? Por que Jesus viveu tão pouco? Se Ele fazia tanto, por que Ele viveu tão pouco? Por que Ele não viveu 120 anos? Porque Jesus não era movido pelas necessidades. Ele era movido pela vontade de Deus. Ei, líder, não seja movido pelas necessidades. Seja movido pela vontade de Deus. A vontade de Deus era que Ele viesse, que Ele padecesse, que Ele morresse naquela cruz e que Ele nos salvasse. Foi o que Ele fez. E agora, como é que ficam as necessidades? Como é que fica? Ele ressuscita. Em Atos 2, Ele manda o seu Espírito. E agora, o cabeça que está lá, tem na terra o seu corpo. Nós, a igreja. Jesus não deixou de trabalhar. Só que era muita necessidade para uma pessoa só. Então,
Ele mandou o seu Espírito e criou a igreja. Não é um plano lindo? Não é um plano lindo? Nós somos o corpo de Cristo. O livro de Atos, às vezes, a gente lê Atos dos Apóstolos, não é verdade. Foi o Lucas que escreveu Atos. Ele escreveu também o Evangelho segundo Lucas. E no Evangelho segundo Lucas ele diz que ele escreveu a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar. Em Atos, são os atos de Jesus, através dos apóstolos. Não são os atos dos apóstolos. São os atos de Jesus, através dos apóstolos. A palavra crescia entre eles. Que expectativa tem o Senhor a nosso respeito? As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Nós temos a chave do reino. Nós ligamos e nós desligamos. Seja guiado pela vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Não se distraia. Você está sendo servido, você está servindo no alpestre. Vá como se o próprio Cristo estivesse indo naquele lugar. Você está cuidando do estacionamento, amados. Que bênção esse departamento. Eu imagino pessoas chegando, às vezes, nervosas, saiu discutindo de casa, mulher atrasada, não conseguia decidir a roupa. Aí chega tudo meio cheio, o homem já sai meio nervoso. E você está lá. Oi, amado, que bom que você veio. Que bom que você chegou. Glória a Deus pela tua vida. Vá, faz pouquinho tempo que começou. Você ainda vai pegar muita coisa. Você está ali na porta, recepcionando. Tem muita gente que faz muito tempo que não é bem recebido. Tem muita gente que é evitado, sabe? Receba como se fosse Jesus ali na porta. Estou esperando os meus filhos chegarem. Estou esperando, daqui a pouco eles estão chegando. Espere assim. Você está servindo no refuginho. Você não faz ideia. Você acha que só adulto tem problema? Você acha que só adulto tem medo? É inseguro? Só adulto tem ferida? Só adulto tem mágoa? Só adulto tem trauma? Você não faz ideia. Tem crianças que passam por coisas que adulto nenhum deveria passar. E tem criança que passa. Você vai servir naquelas salinhas. Seja o próprio Cristo cuidando daquelas crianças. Amados, se Deus colocou uma preocupação especial no teu coração com relação a crianças, não é somente para que você seja uma boa mãe, uma boa professora do ensino fundamental. Ele quer te usar, deixa Ele te usar. Você acha que Deus permitiu que você cursasse aquela faculdade só para você ganhar mais dinheiro? Sério? Até o Homem-Aranha sabe que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. O Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Sabe? Se você corta um dedo, você rápido, vai fazer alguma coisa para resolver. Você põe a mão na boca, ou você rápido tampa com outra mão para que pare, estanque o sangue. Você usa os teus pés, as tuas pernas para rápido procurar um band-aid, alguma coisa, uma água para lavar. Todo o teu corpo
se movimenta para solucionar o sofrimento de um pequeno membro. Se há um membro que está sofrendo no nosso meio e você não sente nada, e você não sente nada, você precisa se perguntar se você realmente está fazendo parte do mesmo corpo. Será que você está ligado ao mesmo corpo? Há muitas necessidades, irmãos. Vocês assistem o Vídeo News ali, o Refúgio News, toda semana. Precisamos de gente no refuginho, no alpestre, no louvor, na mídia, nos vídeos, no tudo quanto é... E em todos os departamentos que ainda não foram criados e que nós já sonhamos com eles. Se você ouve isso e para você, tanto faz. Você tem que se perguntar se você faz parte do mesmo corpo. Estou acabando. Eu quero ler um último texto com vocês, que é Efésios 4, do 11 ao 16. Queridos, os 5 ministérios, pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas, não foram criados para atender à necessidade do povo, mas para aperfeiçoar os santos, para que estes desempenhassem o seu serviço, para que então o corpo fosse edificado. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. É para te aperfeiçoar, para que você desempenhe o teu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, infantis, imaturos, birrentos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, não é algumas juntas, toda junta, segundo a justa operação de cada parte, não é algumas partes, cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mateus 25 diz, Jesus está ali falando a respeito de como é o reino dos céus. E ele diz que, queridos, vai ter um momento em que nós vamos sentar do lado de Jesus. E ele vai nos questionar o que nós fizemos com o nosso talento. O talento não é só o teu dom, a tua habilidade. O talento é tudo que Deus te deu. São as tuas finanças. São os teus relacionamentos. É o teu tempo, a tua família, os teus dons. E ele vai dizer, filho, o que você fez com tudo isso? Nós vamos abrir o nosso scrapbook, né? Cada um de nós vai ter o livro da nossa vida. Nós vamos sentar do ladinho de Jesus e nós vamos olhar o que nós fizemos. E me desculpa, mas a desculpa do eu não tive tempo não vai colar. Porque ele vai ver quanto tempo você gastou na frente da TV, quanto tempo você gastou na frente do Facebook, e a desculpa do não tive tempo não vai colar. O que você vai querer ouvir? Servo bom e fiel,
Entra no gozo do teu Senhor. Servo é a primeira palavra, servo. Se você não serve, você não pode ser chamado de servo. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos ouvir, amém? Então fique de pé, vamos orar.